Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre transporte de mercadorias, né? A Amanda e o Anderson estão aqui com a gente, são da Transport, né? Transport é uma empresa ligada à Malcamite, né? Ela representa aqui no Brasil. E acho que já teve uma certa interação, mas a gente vai entrar mais no detalhe agora sobre esse assunto, tá? A gente tem algumas particularidades no nosso setor e isso vai ser tratado. Bom, enquanto ele vai colocar no slide, eu queria agradecer o convite do IBGM, que eu acho que, inclusive, esse projeto com a Apex é fundamental. Primeiro, boa tarde, né, gente? A gente já começou a conversar assim, mas boa tarde a todos. E quando o exportador, né, o operador, a empresa que está fazendo a exportação, ela já chega para poder fazer o despacho, munida de informações dos procedimentos, a documentação necessária, o que o importador, o que o cliente dela vai precisar. Isso já facilita demais a operação e a chance do negócio ser bem sucedido é muito grande, porque o que muitas vezes que o Gabriel colocou, o que acaba deixando o negócio não ser sustentável é a empresa não fazer o dever de casa, né? Não estudar direitinho, passo a passo, as informações que ela precisa para poder fazer a exportação direitinho, né? Bom, eu vou falar da Transport, é uma empresa que foi 34 anos, né? Foi fundada há 34 anos, o diretor já tinha um conhecimento na área de desembaraço, de frete, de agenciamento de carga internacional, e aí ele resolveu abrir a empresa, já com a experiência que ele tinha. É o meu pai, é uma empresa familiar, e desde o primeiro ano a gente já começou a atender clientes do setor, de joia, de pedras, principalmente pessoal de Valadares, Chaflotone, ou seja, temos clientes há 34 anos que estão exportando com a gente. Isso é um orgulho, né, falar isso, porque assim, você vê a peça, você vê as pedras no exterior, né, fazendo feiras fora, e isso dá um orgulho danado para a gente. Então, o negócio da empresa é oferecer logística internacional através de prestação de serviços de qualidade e desembaraço, principalmente no setor, a gente fala muito da questão da segurança. No entanto, que quando foi construída a IN 346, que é a... só um minutinho, cadê? Eu sei que está passando, Ana. Não, espera aí, está acelerando aí. Quando foi construída a IN 346, que é a instrução normativa que dá o direito do exportador sair com a mercadoria em mãos, lacrar a mercadoria na Receita Federal, depois pegar o voo, na hora que ela retorna com aquela mercadoria, ela só carimba a nota fiscal ali no momento que ela está retornando e vai com aquela mercadoria para casa, e depois ela providencia o despacho. A construção dessa IN, junto com o IBGM, junto com as entidades classe, nós participamos da construção do texto da IN. Isso. Então, ou seja, a nossa responsabilidade junto com o segmento, ela é muito grande, né? A gente tenta, assim, ao máximo, fazer para ter facilidades para o exportador, para poder agilizar o processo, para tornar a coisa menos burocrática, né, Gabriel? Porque aqui em São Paulo a gente vê assim, a gente atende cliente do Brasil inteiro que chega lá em Confins, a gente faz o processo de desembaraço, retorna com a mercadoria, depois embarca e depois manda de outros aeroportos, né? Então, assim, a nossa responsabilidade, o nosso trabalho é muito sério, a gente está sempre envolvido com o IBGM, envolvido com os sindicatos, envolvido com tudo para poder justamente facilitar e agilizar o processo, tornar mais fácil a exportação, né? Esse nosso negócio.
Então, assim, a gente tem uma experiência muito grande no setor de joias e pedras, e foi por isso, inclusive, que a gente conseguiu, nós fomos procurados pela Malcamite para poder fazer essa parceria aqui no Brasil. Eu não sei se todos conhecem a Malcamite, mas ela é uma empresa especializada em transporte de carga-valor. Eles fazem, é uma multinacional, e eles há muitos anos vinham buscando parceiros aqui no Brasil. Só que eles procuravam aqui em São Paulo, procuravam no Rio, e não encontrava pessoas empresas que tudo era muito burocrático, tudo era muito difícil. A alfândega aqui em São Paulo era caro emitir um laudo, e aquela confusão, eles não achavam nunca uma empresa que pudesse dar uma facilidade para a exportação. E aí, os nossos clientes lá fora, participando de feiras e tudo, não, procura o pessoal da Transport, que vocês vão encontrar lá umas facilidades para poder... Não é facilidade, né? A gente fala assim, informação, conhecimento, embasamento para poder fazer a exportação. E aí eles nos procuraram e a gente conseguiu fechar uma parceria, então hoje nós somos representantes exclusivos da Malcamite aqui. Porém, a Malcamite fez uma análise, né? Eles vieram aqui, fizeram uma análise, a cobertura do seguro para a exportação de joias e pedras também, ela só é válida para a exportação através do aeroporto de Confins, justamente por causa disso, porque a gente lá tem, talvez pelo volume, né, de mercadorias que sai desse setor, é muito grande, então a gente tem ele centralizou tudo lá, e o medo deles de fiscal não ter conhecimento, às vezes, da legislação, de ficar parada no aeroporto aqui, o risco é muito grande, então eles aprovaram a cobertura através apenas do aeroporto de Confins. Só que o grande problema que a gente enfrenta hoje é a logística, porque Confins não tem muito voo internacional. Então, o que a gente faz? A gente escoa toda a mercadoria pelo voo da América, que tem o voo Confins-Miami, e de lá eles fazem a distribuição para o resto do mundo. Então, a gente manda para Hong Kong, manda para a Europa e distribui nos Estados Unidos também. Né? Então, é o que... A exportação em consignação, através da IN 346, ela foi criada justamente porque, muitas vezes, o exportador não tinha a segurança e não tinha seguro para poder embarcar a mercadoria como carga aérea normal. Então, foi criada essa possibilidade da pessoa sair com ela em mãos, né, muito mais segura, eu estou aqui, levo a mercadoria e depois ela pode retornar com a mercadoria em mãos também. E aí, hoje, a gente já já evoluiu, através dessa parceria, que a Malcamite ela tem a cobertura até a entrega da mercadoria no seu cliente. Então, ela consegue fazer todo o processo, ela é especializada em entrega de carga-valor, até a porta do cliente, do seu cliente. Então, você entrega um serviço, você entrega o produto, aquilo que o Gabriel falou, né? Entrega além do produto, você agrega valor com todo o serviço, com tudo. Agora, eu vou passar a palavra para o Anderson, porque aí ele pode entrar um pouquinho mais na IN 346, mas assim, é de forma muito sucinta. Obrigada, gente. Na verdade, eu acho que foi mais pelo que o Elcio falou, porque para eu explicar sobre a Instituição Normativa 346 aqui vai ser praticamente... Nós não temos tempo para isso. O intuito nosso mesmo foi vir aqui para apresentar transporte para todos vocês, porque a gente está em BH, a gente tem clientes aqui que de São Paulo já trabalham conosco lá, e do Rio, e Paraná, então vão para a alfândega de Confins, não é pela facilidade, é pelo o know-how que a gente já tem hoje no setor de fazer essas exportações, tanto via Malcamite, as exportações diretas, e também as exportações em mãos. Né? Porque a empresa hoje, a partir do momento... A primeira coisa que ela tem que pensar no setor é o radar. Toda pessoa que quer exportar
primeiro passo, vamos providenciar o radar, vamos fazer a habilitação dela no Siscomex, não vai te comprometer, porque muita gente liga e quer, não, eu vou fazer o radar, mas para quê? Mas você já vai ficar apto a fazer a exportação, mesmo que não venha a fazer, você tem um prazo para fazer essa exportação aí. E também ser filiada a uma entidade, no caso, ao IBGM, porque alguns benefícios que a IN 346 vai dar, depende também dessa filiação que vão ter que ter. E eu queria mais assim esclarecer algumas dúvidas do empresariado, se tiverem alguma coisa para a gente... Um canal de consulta foi o que o Alfredo falou, não foi? Comentou, e como que a gente pode estar resolvendo, respondendo essas perguntas, né, Elcio? Eu queria dar uma contribuição aqui ao debate. Realmente fiquei angustiado aqui com a apresentação do Gabriel. Pô, 2 horas de, né, praticamente quase que um curso. A gente sabe da complexidade que é exportar no Brasil, etc. E a gente sabe o empresário é pragmático e a gente quer resultados. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns desafios. O IBGM tem se esforçado para promover a exportação. Então, nós fizemos, por exemplo, trouxemos alguns clientes internacionais para a FENINGER, basicamente aqui da América Latina, dada a facilidade da língua, dada a proximidade geográfica e tudo que facilitaria o relacionamento do empresário com do exportador com esses empresários. E é um exercício, né? Um exercício com o empresário, porque isso aqui vai ter que ser exercitado, né? A gente vê a complexidade que é a exportação. Isso é um caminho interessante. Então, eu gostaria de estar trocando uma ideia com vocês aqui. Deu resultado na feira? Aquilo que vocês venderam foi honrado o pedido? Eu não vou abrir o nome de uma empresa aqui, mas me parece que, e depois ele pode até falar, ele está aqui presente, que tabulou uma negociação com uma empresa grande no México, de desenvolver uma coleção para ele, que é uma outra modalidade de negócio. Isso aí prosperou, não prosperou? Então, é uma estratégia do IBGM, nós estamos falando de micro e pequena empresa. Então, tem todas as dificuldades de internar essa cultura, toda essa complexidade e tal, né? Um outro desafio aqui vocês não têm um escritório em São Paulo. Não, e vocês veem uma dificuldade grande da gente levar essa cultura para o aeroporto de Guarulhos. Já tentamos. Porque eu acho que o IBGM tem que fazer um esforço nesse sentido, quer dizer, não tem cabimento, né? A gente fala assim, então, como Guarulhos, o cara lá, o fiscal, não quer entender, não quer saber que existe a Instrução Normativa 346, vamos exportar via... Não, então vamos conversar com o ministro, vamos conversar na CAMEX. Hoje mesmo nós saímos de uma reunião lá na Fiesp, o embaixador, presidente da Apex, está aberto a discutir essas questões operacionais e tudo. Então, está aqui um desafio para vocês terem uma unidade de São Paulo para atender em São Paulo, né? A gente não precisa fazer essa logística, essa volta toda aqui Porque, por exemplo, São Paulo, as linhas todas, tudo sai daqui. Né, questão de voo, logística, tudo aqui em São Paulo para a gente seria... O leque é bem maior. Uhum. Porque, gente, o IBGM teve um sucesso nessas operações. O documento especial de exportação foi um pleito político, teve um trânsito dentro do governo, conseguimos aprovar, nenhum outro setor tem. A Instrução Normativa 346 também foi. E não é justo que um burocrata chega e fala só, para mim não funciona, isso não existe. Isso não existe. Então, cabe o IBGM, enquanto instituição representativa do setor, e pleitear isso. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa, mas eu sinto assim, eu compactuo da angústia do pequeno empresário de enfrentar essa burocracia toda, né? Nós temos aqui Inclusive, desculpa te cortar, a própria Malcamite, ela né, uma empresa de fora, ela veio aqui, acho que ele me colocou isso, ele falou, fiquei 10 anos procurando no lugar errado, né? Assim, ele procurando aqui em São Paulo, porque é o que ele conhece de Brasil, né? São Paulo é onde ele acreditava ter uma empresa para representá-lo, e aí tudo para ele sempre foi muito difícil, tudo para ele, todo mundo falava assim, e qual que é o tempo para liberação? Aqui é 1 semana, 15 dias. Ele falou, isso é inadmissível, né? Então, assim, a própria Malcamite, eles colocaram que, igual para a gente, ele falou assim, olha, se for exportação, porque a gente até faz, eu faço, a gente tem representantes aqui, mas ele falou assim, a cobertura do nosso seguro ela só vai valer a partir de Confins.
Pra você ver. Mas vale a pena de conversar com eles e tal. Esse trabalho do guia é exaustivo, vocês viram, está tudo detalhado ali. É um trabalho, um trabalho de casa para o empresário estudar, ele ter uma pessoa que domine esse assunto dentro da empresa dele. Ele não necessariamente tem que dominar esse assunto em profundidade, mas ele tem que ter alguém lá, né, para até interagir com o contador dele, porque a impressão que eu tenho é que o contador não domina isso, não, no setor. Talvez aqui, Eduardo, você podia falar um pouquinho para a gente das dificuldades. Eduardo, para quem não conhece, da CR Brenner, eu acredito que hoje é a empresa que tem mais vivência do segmento joalheiro nessa labuta, nessa luta aí de exportação. Tem consolidado o nome dele lá fora e talvez... O que nós estamos falando aqui? Estamos falando alguma bobagem ou é isso mesmo? Não, é por aí mesmo. O que você quer exatamente que eu fale? Essas dificuldades todas que o setor enfrenta, uma coisa você ter, nós estamos oferecendo guia. Então, a impressão que eu tenho é, o sujeito tem que ter alguém dentro da empresa dele, na medida do possível, que domine esse assunto, esse procedimento burocrático, operacional. O empresário, talvez ele tenha que ter mais a visão de negócio, de procurar, de prospectar o cliente, isso que ela perguntou aqui, de prospectar se o cliente é confiável ou não é confiável, desenvolvimento do produto, linha, design, tudo isso, e esse procedimento operacional, que é importantíssimo, tem que ter alguém lá dentro. É um dos procedimentos de qualificação para exportação, imagino eu. Sim, vamos falar da questão do trâmite da exportação, da importação, né? Porque eu acho que é o foco da reunião aqui hoje. A questão da 346 não é que ela não funciona aqui em São Paulo, ela funciona, mas a Receita Federal aqui em Guarulhos, eles não permitem que você saia do aeroporto com a mercadoria. Você tem que deixar a mercadoria retida lá. Então, ela funciona relativamente. Lá em BH, que nós fazemos com a Transport em BH, não é por uma questão de logística, não é por uma questão de custo, é só por uma questão de tempo, porque eu moro em Pirassununga, tenho que levar a minha mercadoria em Belo Horizonte para lacrar, depois eu tenho que voltar para Pirassununga, depois eu tenho que viajar para fora, depois eu tenho que voltar do exterior, depois eu tenho que levar em Belo Horizonte, depois eu tenho que voltar para Pirassununga. Eu faço tudo isso, não é por custo, é por tempo. Em termos de custo, acaba saindo a mesma coisa, mas em termos de tempo, eu acho que eu perdi a fase que todo mundo falou que em uma semana liberava. Porque hoje não libera, mas em uma semana eles vivem em greve, eles vivem... E as duas últimas vezes que a gente passou por lá, por Belo Horizonte, foi assim, eu nunca fui, tá? Sempre um portador nosso que vai, mas parece que se não fosse também a Transport se mexer, não ia liberar. No dia que o nosso representante estava lá com a mala. Porque eu saio de Pirassununga, mando em Belo Horizonte... E realmente, eu estava lá no dia que o seu funcionário estava lá, eu estava levando a minha e ele a sua. E foi uma coisa assim que a gente achava que não ia sair de jeito nenhum. Mesmo com o pessoal da Transport ajudando, mesmo assim, foi um horror. E um outro problema é o voo que você faz daqui de São Paulo para levar para lá. E quando você volta, porque eles não entendem por que você está com uma mala cheia de coisa. Entendeu? Então, mas assim, eu nunca... de São Paulo tive problema. Quando eu voltei de lá, mesmo lacrada, ninguém entendia nada, porque eu estava com uma mala lacrada, com peças e tudo mais. Então, essa ideia da gente ter alguma coisa aqui em Guarulhos, que realmente eles não sabem de nada. Uma vez o Anderson até contamos para ele. Nossas peças ficaram aqui 3 meses, porque ninguém sabia o que fazer com aquilo lá, mesmo tendo declarado tudo. Então, lá em Confins, eu estou sentindo que as coisas estão ficando complexas também. Ao invés de melhorar, está piorando. A má vontade das pessoas, eu acho que é má vontade, não é nem tanto desconhecimento, porque realmente lá existe um fluxo, tanto de joia quanto principalmente de pedras, né, muito grande. Então não é desconhecimento, é má vontade, vive-se em greve, né? E então, inclusive a penúltima vez que a gente esteve lá, o nosso funcionário teve que dormir lá, né? E a gente estava com um mostruário inteiro de joias que teve que ficar guardado supostamente no cofre da Receita Federal. Ok,
Mas quem me garante se acontecer alguma coisa, eles vão se responsabilizar? Não é verdade? Então, um procedimento que, pela lei, é para ser ágil, estou encontrando dificuldade nisso também, muito burocracia, né? Agora, aqui em Guarulhos, eu nunca embarco ou desembarco sem ter um despachante me esperando, justamente por causa disso, porque os fiscais, a maioria das vezes, não têm conhecimento, então ninguém quer pôr a mão, ninguém quer assumir nenhuma responsabilidade, ninguém quer assinar o retorno, ou o embarque, ou a atestação embarque, entendeu? Então, você fica vendido, você não anda, o negócio não anda, porque você... né? Mas eu estou percebendo que está aparecendo mais fiscais mais preparados. Porque a última vez que eu desembarquei aqui em Guarulhos também, o chefe da fiscalização que me atendeu, eu fiquei 20 minutos ali, nunca tinha acontecido isso comigo. O cara falou, você é retorno da 346? Não, eu falei, meu despachante está aí fora, posso chamar? Ele falou, não precisa, é muito simples. Ele atestou, ele assinou, chamou um outro fiscal, assinou, e ele estava super por dentro de tudo. Então, você vê que é possível. Existe vida inteligente, né? Gente, nós vamos ter ainda ele queria que o outro fiscal, você quer que eu assine, carimbe as 50 folhas? Ele falou, não precisa assinar, nem carimbar, porque todos esses documentos já estão digitalizados, né, na Receita. Então, você só precisa atestar em um. Então, foi super rápido. Eu queria dar uma sugestão, nós vamos ter um coffee break rapidinho aqui, a gente continua essa conversa ali, depois o Gustavo, acho que tem que começar a absorver essas sugestões. O Tiago colocou, por exemplo, não é possível a gente ter aqui um serviço de atendimento para as empresas e tal, alguma dúvida que tenha, a gente fazer formalmente, institucionalmente, junto eu não sei quem, se é no âmbito da Camex, mas para tentar agilizar esse processo aqui em Guarulhos, e tentar uma conversa com vocês, que têm uma expertise de tantos anos aí dentro do ramo, né, a gente tentar fazer essa operação aqui. Pode ser? Então, a gente tem um coffee break e voltamos já rapidinho.